Sejam muito bem-vindos a mais um Vibe Show, um quadro aqui no meu canal onde eu trago um empreendedor que se destaca na sua área de atuação. Nascida na roça, no interior do Brasil, começou a trabalhar aos 14 anos e desde então construiu uma trajetória inspiradora. Com 27 anos de experiência na área comercial, passou por grandes empresas como Grupo Soares, Zamboni e Kimberly-Clark, sempre se destacando por sua dedicação, visão estratégica e habilidade em negociações. Hoje eu tenho aqui uma pessoa que vai quebrar tabus e vai falar sobre finanças. Com vocês, Alê! Eu chamo ela de Alê, então eu apresentei assim. Tá tudo certo. A maioria das pessoas me conhece como Alê. A Alexandra que virou Alê. Essa é a verdade. E essa é uma das coisas que você tem, assim, muito com seus clientes e pessoas, né? Você é Sim. próxima das pessoas, né? Então, por isso que eu já chamo logo de Alê. E é gostoso, né? Temos que ser próximo das pessoas, né? Esse relacionamento faz parte da nossa vida. E para falar de dinheiro, a gente tem que ter relacionamento, porque é um tabu, né, gente? Falar de dinheiro não é a coisa mais fácil do mundo. Como é que foi crescer na roça e se tornar independente tão cedo? Sabe que quando eu reflito sobre isso, eu vejo que nascer na roça foi extremamente importante. Porque a roça me ensinou entender o tempo. Tudo na nossa vida tem tempo. E na roça eu aprendi a plantar para colher. E esse plantar para colher, gente, sabe quando você planta a horta lá, tem que esperar a semente germinar, crescer, dar frutos para colher? Isso trouxe para mim, para a minha vida, esse entendimento de que o tempo é o nosso maior parceiro. E nesse tempo, né, de parceria, de esperar as coisas acontecerem, dar o seu tempo, a roça me ensinou muito isso. E eu acho que eu sou quem eu sou hoje, porque eu aprendi lá com a natureza. E aí, quantos anos você tinha quando você realmente saiu dali, começou a desbravar, começou a trabalhar com 14 anos, né? Fala um pouquinho dessa jornada. Sim. Na verdade, eu comecei muito mais cedo, tá, gente? Porque com 8 anos de idade, eu já fazia ponto cruz para ganhar dinheiro das minhas avós. Então, eu comecei lá com os 8 anos, quando eu tinha Já meus primeiros. empreendia. Já empreendia. Com 14 anos, eu fui para a cidade e aí eu comecei a trabalhar como garçonete. Né? Não podia trabalhar, ter carteira assinada, naquela época não existia menor aprendiz, olha eu entregando a idade. É, gente, faz parte. E aí eu fui trabalhar com um parente que tinha uma pizzaria e me deu emprego e eu comecei a trabalhar com 14 anos. No primeiro dia que eu cheguei na cidade, eu já tinha emprego e já comecei a trabalhar. E aí, eu vejo que você é uma pessoa que, tipo, desbravou algo que era um pouquinho fora do habitual das pessoas que vinham daquele mesmo contexto que você viveu, né? E logo depois disso, de você trabalhar como garçonete, adquirir o seu primeiro carro, né, com 18 anos, fala um pouquinho dessas conquistas que você teve tão nova. Então, né, o carro foi um pouquinho mais pra frente, tá, gente? Porque eu vou contar pra vocês, eu sou uma pessoa que faço conta e não gosto de dívidas. Então, já vou antecipar uma coisa pra vocês. Então, eu esperei um pouco mais pra ter o carro, porque eu esperei o momento certo que eu tinha condições financeiras para ter um carro. Mas essa conquista, ela veio muito cedo, porque com 18 anos eu tive que decidir minha faculdade. Eu não tinha condições ainda de pagar uma faculdade, meus pais não tinham condições, como não têm até hoje, de pagar uma faculdade. E eu tinha uma única coisa pra fazer, que era passar na escola, na Universidade Federal. Eu sou formada na Universidade Federal do Espírito Santo e eu só tinha uma chance. Eu tinha que fazer lá. Eu não fiz nenhum vestibular em particular porque eu não tinha condição. E dos 15 aos 18, eu guardei dinheiro, fiz uma poupança que eu fiquei 6 meses só estudando na época do pré-vestibular, sem meu pai me dar nenhum real, gente. Eu banquei esses 6 meses de pré-vestibular com a poupança que eu tinha feito dos 15 aos 18 anos. E isso por si só já é algo totalmente fora do habitual, né, gente? Porque tem, né, Totalmente já fora. mostra uma maturidade e uma consciência, uma clareza sobre essa parte financeira, que a gente vai chegar lá, né, claro, que é totalmente fora da curva. Sim, eu falo. Eu sou muito grata porque eu sei que o meu poupar vem de muito cedo. É meu, é natural meu. Eu só fui melhorando isso com o tempo. Com o tempo, eu fui aprendendo técnicas que eu fiz com que o dinheiro rendesse mais, que eu tivesse mais conhecimento. Mas o poupar é natural. Desde o meu primeiro salário, gente, 14 anos, primeiro salário, eu lembro até hoje, era R$ 150. Eu nunca cheguei ao final do mês sem nenhum real na carteira. Eu nunca gastei meu salário todo, desde quando
eu ganhava R$ 150 por mês. Não é muito sobre quanto a gente ganha, né? É sobre o que a gente faz com o que a gente ganha. Com o que a gente ganha. E Essa é a depois verdade. você foi parar, né? Você começou como garçonete, mas eu sei que depois você se tornou uma super compradora em grandes empresas no Brasil, como Kimberly Clark, Isso. que é super famosa. Como é que foi esse seu percurso, né? Porque eu sei que não deve ter sido fácil, mas qual foi sua estratégia? Então, eu fui como garçonete, depois eu fui para uma loja de bairro. Da loja de bairro, eu fui para uma grande empresa fabricante de refrigerantes e cervejas. E aí eu fui assistente de compras e assistente de vendas. Dessa fábrica de cerveja, eu fui para um grande grupo distribuidor no Espírito Santo, com 22 anos de idade, esse grupo, que é o Grupo Soares, que tem um total, um carinho muito grande, porque lá foi uma grande escola para mim. E lá, aos 23 anos, eu já me deram uma carteira de compras para comprar alguns milhões. Gente, é meio assustador, assim, naquela onde a gente chega e tudo isso, e eu fui trabalhando. Apesar de lá, eu saí de compradora júnior a compradora sênior. Saí de lá já como compradora sênior. Aí eu fui para Kimberly Clark já como vendedora sênior, que eu já me mudei de estado. Eu saí do Espírito Santo e fui para o Rio de Janeiro como vendedora sênior da Kimberly Clark. Na Kimberly Clark, eu tive um grande convite para ser compradora de novo, uma compradora sênior de novo, no Grupo Zamboni. E aí eu voltei para a área de compras e aí já era alguns milhões, mas muitos milhões que eu administrava. O que você acha que esses gestores, né, no caso, esses líderes dentro dessas empresas detectaram em você para confiarem, né? Porque a gente precisa pensar o seguinte, eu vejo, tudo bem, isso foi numa outra época, né? Mas eu acho que, assim, as pessoas hoje em dia têm a consciência de que não é só sobre um currículo, né, Alê? Não é só Não. sobre a faculdade que você Não. frequentou, é muito sobre a sua experiência, sua vivência e a credibilidade que você passa, né? O que você acredita que tenha sido? Eu acho que a credibilidade vem da dedicação. Eu sempre fui muito focada e eu sempre soube onde eu quero chegar. E isso faz com que fez, né, com que eu alcançasse cada vez mais, crescer profissionalmente dentro das empresas. E os líderes viam o quanto eu me dedicava. Eu sempre me dediquei. Eu não importava, às vezes, se era final de semana, se era depois do horário. Eu me dedicava muito ao meu trabalho. Eu entrava de corpo e alma naquilo em aprendizado. Não é à toa que depois, quando eu fiz 30 anos, já bateu aqueles 15 anos de experiência e agora o que eu faço? Eu fui empreender, porque eu tinha já aprendido tanto dentro das empresas, eu sabia tanto sobre aquilo, que já são 12 anos como empreendedora. E aí você fundou a sua empresa de representação comercial, não é isso? Comercial. Gente, até hoje está lá, meu irmão toma conta, vendi para o meu irmão e fundei minha primeira empresa há 12 anos atrás. Tá, e aí eu sei que antes de vir para Portugal, porque você também veio do Brasil para Portugal, onde a gente está agora, né, falando. Sim. E a gente, inclusive, se conheceu na época que você tinha se mudado para cá, e eu também. O que te trouxe, o que te motivou a buscar Portugal, inicialmente? Então, eu vou falar de uma pessoa aqui, que eu geralmente não trago no assunto, mas depois a gente vai até marcar ele nesse vídeo, que ele foi extremamente importante para mim. Flávio Augusto da Silva. Vocês já devem ter ouvido esse grande empreendedor. E ele estava, nessa época, morando em Portugal. E ele sempre dizia para as pessoas que, se nós quiséssemos dar o passo a mais, teríamos que sair do nosso meio. O nosso meio influencia muito. Então, se a gente quer dar o passo além, temos que sair e conviver com outras coisas. Nessa época, eu e meu marido estávamos extremamente bem-sucedidos nas nossas empresas. Tínhamos amigos maravilhosos, morávamos no Rio de Janeiro, mas a gente queria dar o passo a mais. A mudança de país não foi financeira, a mudança de país não foi porque nós tivemos algum problema com o Brasil, a mudança de país foi sair do nosso meio para olhar o mundo com outros olhos. Muito legal isso que você falou, porque cada um tem um fator de motivação, né? Alguns vêm por Exato. segurança, alguns vêm para diversidade cultural, outros vêm buscar. E é muito legal isso que você falou, porque o morar fora, para mim, também é muito sobre ampliar o olhar, né? Ampliar o repertório, as experiências, né? O morar fora traz para nós mais discernimento do que está acontecendo, né? Um outro olhar. Nós aprendemos a olhar para o mundo de uma forma mais crítica, mas não é um crítico de criticar, é o crítico de falar assim, olha, tudo bem, aqui tem esse ponto positivo, esse está negativo, nós não temos tudo que nós queremos, que nós buscamos. Então, o olhar... Questionador, né? A gente questiona e também aprende a dar valor a coisas que não dávamos quando estava no nosso Antes, país. né? Antes. Como é que foi? Imagina, você veio de grandes empresas, ganhava bem, vivia num lugar legal, tinha sua empresa de representação comercial, e aí você vem para Portugal. Ninguém conhece a Alê. Como é que foi? Quais foram os desafios que você enfrentou nessa mudança? Então, teve dois momentos.
Eu vim ainda como sócia da minha empresa e eu fazia a parte administrativa e meu irmão fazia a parte comercial lá no Rio de Janeiro. Então, eu administrava a empresa, fiquei uns 2 anos assim. Mas eu tive uma perda de ganho financeiro, porque o que era só meu passou a ser dividido. Então, tem o baque financeiro, né? Isso acontece. E o câmbio também, E né? o câmbio também. Mas naquela época era 3,15. Ah, tá. Era bom. Naquela época o Ô, euro estava maravilha. maravilhoso, né? Então, sim, teve essa perda financeira que mexe um pouco com o ego. Vou dizer para vocês não, mas isso mexeu bastante com o meu ego. Mas eu vim para Portugal com uma ideia. Eu queria montar um restaurante. E aí eu fui trabalhar em gente, e descobri que o meu sonho não era um sonho, era um pesadelo. Sim, porque trabalhar com restauração dá muito trabalho. Trabalhar no restaurante é muitas horas, é muita dedicação. E aí eu, como funcionária, tomei a decisão que eu não ia investir meu dinheiro no restaurante, porque não era isso que eu queria. E aí voltei, então, a montar um negócio de representação, representar uma empresa americana, do qual também trabalhei, fui muito feliz, tinha time tanto aqui na Europa como no Brasil, ia muito ao Brasil a trabalho, e voltei para esse ramo comercial que mexe comigo, né? E você sempre. E só pra quem não sabe, né? Eu conheci a Lê, gente, quando a gente tava chegando aqui em Portugal. E foi numa empresa que, enfim, o anúncio dizia lá que era na minha área de comércio internacional. Cheguei lá, era pra representar, né? No caso, vender aspiradores de pó. E aí eu bati o olho na Lê, eu falei, gostei dela, ela fala com todo mundo, ela sai falando com todo mundo. Eu falei, vou colar nela ali que a gente vai conversando. E a partir dali, eu lembro que eu fiquei, sei lá, 3 dias na empresa, você ficou uma semana. E aí surgiu uma amizade de, sei lá, agora já tem o quê? Já tem 7 anos, 6 anos? 6 para 7 anos. 6 para 7 anos, e porque justamente a gente se identifica nessa coisa de correr atrás, de prosperar, de trabalhar, de levantar, arregaçar as Não tem mangas, medo né? de começar coisa nova, né? A Não, gente vive não. começando coisas novas. E aí você vivenciou tudo isso em Portugal e depois você pegou o aviãozinho e foi de novo para um novo país. Conta um pouco dessa transição para Malta. Pois é. Primeiro, né? Malta, gente, nós somos para estudar inglês. Eu não tinha nada de inglês. Eu vim da roça, né, gente? Depois eu cheguei na cidade já estudando e trabalhando. Então, eu não tive tempo para estudar inglês. Meu inglês era terrível, era muito ruim. E eu gosto de viajar. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu amo viajar. Eu trabalho para viajar, gente. Tá? É meu Tamo grande junto. sonho. É aquilo que o que me movimenta é conhecer países, é conhecer pessoas, é conhecer a cultura. Então, eu dedico muito a isso. Então, eu falei, preciso falar inglês? E aí, eu e meu marido fomos para Malta para aprender inglês. Por lá ficamos um tempo, mas sabíamos que era por um período. E fomos para novos ares, né? Que foi essa mudança aí Para para um novo estudar, ficaram um país. ano lá. Ficamos quase um ano. Na verdade, foram 6 meses. 6 meses, 6 tá. meses. E aí, beleza, tinha esse objetivo de aprender inglês, depois vocês voltaram para Portugal. Antes da gente chegar nessa parte financeira em si, que eu tenho vários tabus aqui, várias coisas pra gente desmistificar, que assim, eu aprendo demais com a Lê. Eu só quero perguntar pra você o seguinte: você voltou pra Portugal depois de Malta, o que que te motivou a sair de Portugal e recomeçar mais uma vez na Espanha? Desde que nós saímos do Brasil, nós saímos com essa ideia que íamos morar em vários países. Tá? Esse é um desejo, tanto o meu quanto do meu marido. E isso é importante, tá, gente? Quando a gente falar de finanças, que os desejos e sonhos de um casal têm que andar junto, porque senão isso não funciona. Da BO, gente, da separação. Mesmo. Então, é um desejo nosso de viver em outros países para aprender cultura, língua. E eu tinha um desejo enorme de aprender espanhol, porque eu acho uma língua linda. Eu amo a cultura espanhola. E aí, sim, fomos para a Espanha. E a Espanha é um país muito rico, né? Assim, Portugal também, mas a Espanha é um xodó, né? De muita Olha, gente. eu gosto muito da energia. Aí eu acho que a Espanha é um país que tem uma energia muito parecida com a nossa. É verdade. Então, isso movimenta, esse movimento foi muito legal. Mas não para por aí, né? Temos muitas coisas pela frente ainda e muitos países para viver e visitar. Ai, quero. E assim, uma pergunta agora é sobre essa transição. Você sempre trabalhou na área comercial, sempre esteve ali, né, conversando com pessoas e vendendo e comprando. Como é que foi a transição para a área financeira, que é a área que você está agora? Então, foi super tranquilo, porque isso foi natural. O que acontece, gente? Começou há 12 anos atrás, quando eu fiz uma viagem internacional com meu marido. E quando nós chegamos de viagem, eu vi o quanto nós tínhamos gastado. E aí eu falei, peraí, nós não temos liberdade financeira para gastar essa quantidade de dinheiro assim em uma única viagem. E eu chamei um consultor financeiro para fazer o nosso planejamento de aposentadoria com 50 anos.
E levamos o choque de quanto a gente teria que guardar para ter essa condição de realmente ter essa aposentadoria. Quando eu falo aposentadoria, gente, é a liberdade financeira, porque não vamos parar com 50 anos, mas queremos tomar a decisão da nossa vida financeira. Fazer a viagem que a gente quer, comprar o carro que quer, ter a casa que quer. Às vezes até não depender de alguém, né, para manter o lifestyle, né, gente? Às vezes nem trabalhar, ficar 6 meses por aí só viajando. Gente, isso está no nosso caderninho de anotações. Então, assim, quando esse consultor financeiro veio, nós começamos a investir de verdade. Porque até então a gente guardava dinheiro, a gente poupava, nós já éramos poupadores. Desculpa te cortar, mas já fala aqui para as pessoas que existe uma grande diferença entre poupar, né, e investir. Exatamente. Antes eu era uma poupadora. A vida inteira eu fui poupadora. Tinha na poupança, gente, já caí em título de capitalização, que não é nem investimento nem poupança. Um dia eu explico isso porque é uma outra novela. Então, assim, tinha aquele dinheiro lá no banco, mas ele não rendia nem a inflação. Então, eu estava poupando, mas ele não estava investido. Ele estava lá, ele não rendia nem a inflação. Quando eu chamei o consultor financeiro, ele foi me ajudar a trabalhar isso, como que eu investi de verdade, em quais eram os produtos que eu poderia ter ganho dentro do meu perfil de investidora, qual era o tempo que eu ia utilizar esse dinheiro, como que eu ia visualizar esse dinheiro a longo prazo. Então, isso tem uma diferença e foi aí que houve a viradinha de chave e eu comecei a estudar sobre o assunto. Então, eu já estudo sobre finanças há 12 anos. Isso que eu ia perguntar. Então, tem 12 anos que você não só estuda, mas você também investe o seu dinheiro há 12 anos. Então, eu lembro que quando a gente conversava, você sempre falava sobre investimento e você sempre fez ali os seus investimentos, né? E sempre trocava com muitas pessoas sobre essa área e tal. E aí, eu quero saber, assim, o que realmente, assim, despertou para falar, cara, eu preciso sair do comercial para essa área financeira? Então, em 2023, eu estava muito focada em estudar, porque eu tive um problema de saúde, que algumas pessoas sabem, eu tive um problema de saúde, eu não podia tomar sol. Então, eu fiquei quase um ano presa dentro de casa. E nesse não poder tomar sol, não poder ficar pela rua, eu tive muito tempo para estudar. Eu sou uma estudante voraz, gente. Eu amo ler, eu leio muito. Nisso, eu comecei a dar muitas dicas para amigos sobre investimento. E um amigo virou para mim e falou assim, mas por que você não faz disso, monetiza isso? E aí eu fui estudar sobre a carreira de assessor de investimentos. Como é que era? Dá para eu fazer? Como é que eu fazia isso? Como que eu ia estruturar isso? E aí eu vi que eu tinha que fazer uma prova, que também não é tão simples assim, que é a prova da Ancor. E eu comecei a estudar para a prova. E 6 meses depois eu fiz a prova, passei, me certifiquei. Hoje sou certificada, sou sócio de um escritório em Curitiba. Então, assim, foi todo um período que eu pude fazer toda essa formação para fazer essa transição. E mais, gente, nesse período eu não trabalhava. Então, lembra da condição financeira? Quando a gente vai falar de finanças, de liberdade financeira ou de uma própria independência financeira, eu já tinha a liberdade financeira, eu já tenho, porque eu já posso parar minha vida um período para poder estudar. E nesse período eu fiquei sem trabalhar, mas me dedicando exclusivamente ao mercado financeiro para fazer a transição. E é o que a gente sempre conversa, né? Ficou sem trabalhar porque plantou lá atrás. Não é simplesmente assim, fiquei sem trabalhar porque recebi uma herança, fiquei sem trabalhar porque alguém me bancou. Você ficou sem trabalhar porque você já tinha plantado, trabalhado para poder parar. E é esse o X dessa entrevista, né? Porque é o maior desejo das pessoas hoje em dia. Sim, é esse momento, poder parar esse momento, poder dar um descanso. E às vezes, gente, a doença vem na nossa vida. Vou pegar a doença, que é um caso bem extremo, para vocês verem quantos de vocês têm uma poupança hoje, têm um dinheiro, têm um investimento, que se uma doença bater na porta de vocês, pode ficar 1 ano sem trabalhar. E às vezes nem é com a gente, às vezes é com um familiar que a gente precisa cuidar, alguém muito próximo, Isso, né? porque foi aí, nesse momento, eu senti o desejo de partilhar isso com as pessoas. Eu preciso falar desse assunto com as pessoas, porque se eu não tivesse essa condição financeira naquele momento, ia bater o desespero. Não ia poder fazer meu tratamento tranquila, não ia passar por esse momento tranquilo. Eu pude passar por isso porque eu plantei lá atrás. Exatamente. E aí surgiu, junto com tudo isso de estudar, de colocar, surgiu esse desejo, eu preciso fazer mais. Então, essa é uma forma de eu contribuir com a sociedade e trazer a minha experiência para que o outro também possa ver que é possível, né? Uma garota que saiu da roça, gente, até meus 6 anos de idade eu não tinha nem água encanada e nem energia elétrica na minha casa. Então, assim, eu não nasci em berço de ouro, eu não tenho herança, eu não casei com um marido rico, tudo foi conquistado.
Tudo que eu e meu Perfeito. marido temos foi conquistado dos dois. E aí eu já entro aqui numa pergunta que é: qual que você considera que é o maior erro das pessoas quando o assunto é dinheiro? O tabu de falar sobre dinheiro. As pessoas não gostam de falar sobre dinheiro. Uma, porque elas têm medo de falar e se sentir rejeitada pela sociedade, porque talvez acha que tem pouco dinheiro. Outros, porque gasta mais do que deve para Isso é bem comprar comum. coisas para ser aceitos na sociedade. Então, se ele falar realmente quanto ele tem de dinheiro, ele vai demonstrar que ele não tem para comprar aqueles bens que ele possui. Ou seja, ele não possui o bem é do banco, porque provavelmente está parcelado em 1 milhão de vezes. Exatamente. E não gostam de falar. E esse é um grande problema na sociedade. As pessoas não falam sobre dinheiro. Os casais não conversam sobre dinheiro. Os pais não falam a real para os filhos de quanto custa ter o dinheiro. E a gente vê que tem um movimento muito grande atual, como você falou, para a pessoa caber dentro de um grupo, né? Aquele senso de pertencimento. Então a gente vê no Brasil, principalmente, muitas. Vou citar um exemplo, né? Mulheres com bolsas de grife. A gente sabe que aquela mulher não tem condições financeiras para ter aquela bolsa. É claro que existe uma questão de priorização, né? Tem gente que prioriza eletrodomésticos, tem gente que prioriza viagens, tem gente que tem compromissos muito grandes com os filhos e priorizam a educação dos filhos, tudo bem. Mas a gente vê claramente, principalmente no Brasil, que muitas pessoas adquirem bens que não podem ter. Gente, não tem problema nenhum querer comprar uma bolsa de marca, o carro novo, fazer a viagem dos sonhos. O problema é o momento que você faz isso. Por quê? Se você faz isso no momento que você financeiramente não está preparado, você vai se endividar para isso. Ou você está começando a juntar o seu dinheiro do futuro, você vai desfalcar esse dinheiro do futuro. E o poder dos juros compostos, ele está na beleza de você, todos os meses, fazer pequenos aportes e trabalhar isso ao longo dos anos. Então, se você tem dinheiro suficiente para isso, compre. Se dê o luxo, é possível. Viva, Mas né? viva. Mas se você não tem condições para isso, sinto muito, você vai perder uma grande quantidade do seu dinheiro para os juros, que no Brasil é muito alto. Uhum. No Brasil tem juros muito altos e as pessoas não fazem a conta de verdade de quanto elas estão pagando aquelas parcelas, quanto de juros está embutido naquilo, para ter uma coisa que ela poderia se deixar 5 anos depois, ela poderia ter sem o sofrimento. Por quê? No final, ela nem aproveita desse bem. Você imagina, compra um carro pagando 60 parcelas. São 5 anos pagando o carro. No dia você se sente assim, um maravilhoso, a pessoa poderosa, estou de carro novo, vou sair para desfilar, conta para todos os amigos. No mês seguinte, o boleto tá lá para pagar. É o ano, é IPVA, é a gasolina, a pessoa não consegue manter aquilo, né? Exatamente, não é que você não vai ter o carro que você quer. Coloca lá na lista dos sonhos. Por isso que existe planejamento financeiro. Coloca lá na lista dos sonhos. Mas o momento errado pode fazer com que você viva a vida inteira pagando boletos. São decisões, né? Porque assim, também, e o que a gente tá falando aqui não é sobre deixar de viver, né? Porque a gente tem, imagina, amanhã eu vou fazer 39 anos. Tem viagens que eu quero fazer que eu não quero fazer com 70, né? Exatamente. Eu viajo todo mês, gente. Eu É, adoro viajar. Isso, porque é importante as pessoas também conhecerem esse seu lado de, beleza, eu invisto, eu faço meu dinheiro render, porém eu também vivo a minha vida no Vivo. presente, E né? aí é o que você prioriza. Gente, eu não tenho carro nesse momento. Eu vivo num apartamento pequeno. Eu cozinho, eu lavo, eu passo, porque todo esse dinheiro que eu junto é para viajar. E eu gosto de viajar, eu amo viajar. Só que hoje eu estou ainda na fase de construção da minha liberdade financeira. É o que eu falei, eu já tenho uma autonomia financeira para tomar certas decisões. A liberdade financeira é quando, Larissa, nós chegamos naquele ponto da nossa vida que o nosso rendimento paga todos os nossos luxos. Esse momento eu ainda não cheguei. O luxo que eu quero. A casa que eu quero ter, o carro que eu quero ter, as viagens chiques que eu quero fazer. Porque hoje eu ando de low cost. Hoje eu durmo no Airbnb. Eu ainda não vou para grandes hotéis, para hotéis 5 estrelas. Um dia eu chego lá. Você pode, e aí é que entra, né, a magia desse papo, que não é que ela não possa, ela tem, mas ela não vai tirar do que ela tem, que está trabalhando para o futuro dela, para investir em algo que para ela hoje não é Hoje prioridade. não é prioridade, porque se eu faço isso, eu vou ter que aumentar quantos anos, mais anos, ou trabalhar muito mais para aportar mais dinheiro. Porque essa é a diferença. Ou você aporta mais
para você conquistar o benefício, né? E aí, se você ganha na Mega Sena, por exemplo, você pode ver tudo que tem que fazer. Ou você vai alongar mais o tempo. E como eu trabalho com o poder dos juros compostos, o que é isso, gente? É o poder do dinheiro e trabalhando para você. E quanto mais tempo, mais ele vai render. É a bola de Mais a neve. bola vai gerando a bola de neve. E é isso que eu quero aproveitar nesse momento. Esse momento que eu estou em plena momento de construção, de trabalho, com energia. Gente, depois dos 50 a energia cai. Não adianta, vamos falar a verdade. Depois dos 50 a gente não vai mais. Não vou mais virar à noite, não vou estar no domingo conversando, tendo essa conversa com você, porque eu vou querer estar em casa descansando. É uma É verdade. verdade. O que você diria para as pessoas que falam assim para você? Ah, Lê, você vai me deixar rica. Gente, essa é a melhor. Quando eu falo de sou assessora financeira, quando eu me apresento como assessora financeira, a primeira coisa que eu falo, é você que vai me deixar rico? Sinto muito a dizer para vocês que assessor financeiro não deixa ninguém rico. Quem te vai deixar rico é você, trabalhando mais, ganhando mais dinheiro e mais, tendo consumo consciente nesse momento que você está fazendo os seus aportes para o futuro. Consumo consciente, o que é isso? É seu estilo de vida. Seu estilo de vida hoje condiz com o quanto você quer guardar para o futuro? Você está gastando hoje aquilo que vai sobrar aquele dinheiro para poupar no final do mês, para investir no final do mês, para você daqui a 10 anos? Tá? E aí, o que o assessor financeiro faz nesse momento? Nós ajudamos a pessoa a buscar investimento correto para o seu perfil de investidor, para aquele dinheiro ao longo daquele tempo. Porque todos nós temos objetivos de curto, de médio prazo e de longo prazo. O assessor financeiro vai te orientar dentro, né, do tudo que ele tem de conhecimento e que os analistas de mercado traz dentro, né, de cada empresa, vou te orientar naquilo ali, ó, tem essa possibilidade. É isso que o assessor financeiro faz. O assessor financeiro não deixa ninguém rico, o banco não deixa ninguém rico, e qualquer pessoa nessa área só vai te orientar quanto à mentalidade do dinheiro. Perfeito. E o que você diria para aquelas pessoas que falam assim: o quê? Investir? Eu não ganho nem suficiente e tal. Tipo, pessoas que dizem assim: não tenho dinheiro suficiente para investir. Então, essa pessoa só está atrasando o tempo dela, né? Mas eu não vou falar isso para ela no primeiro momento, tá? Esse é o sentimento que nós que somos do mercado já vemos, que todo mundo tem possibilidade de investir sim e começar sim. Só que o que nós trazemos sempre para as pessoas é qualquer pessoa hoje pode se investir. Tem nos bancos e tanto nas distribuidoras, né, como nas corretoras, tem contas de investimento. Então você pode Você pode abrir no aplicativo, começar uma conta online, né, R$100 num banco. você começa a investir e, gente, não é o quando, é o para quando você vai começar. E outra coisa, não é sobre juntar rios de dinheiro. A pessoa fala assim: ah, mas eu tô trabalhando no almoço para pagar a janta. Tá, então trabalha mais, porque aí tem que sobrar pelo menos, sei lá, R$30, R$100. Porque o primeiro, gente, são os primeiros 10 mil, depois os primeiros 100 mil. Depois dos primeiros 100 mil, sabia que já tem estudos dizendo que tudo fica mais fácil? Depois dos primeiros 100 mil? Sabe por quê? Deve trazer tranquilidade mental. Tranquilidade mental, porque a pessoa já sentiu o gostinho de ver o dinheiro se multiplicar ao longo do tempo. Ver o dinheiro rendendo, ver que tem mais algo trabalhando por ela, entendeu? Então, assim, o difícil são os primeiros meses, criar esse hábito de não gastar tudo. E se você gasta uma quantidade de dinheiro que você hoje tá gastando tudo que ganha, e aí eu vou falar para as pessoas que eu não sobra nada. Analisa, faça um checklist completo. De quanto você gasta com comida, com bebida, Com gente, Uber café, Eats. com Uber Eats, com tudo. Não, e com escola, água, luz, tudo. Pega, senta aí, você família. E questione, né, os custos. Exatamente. Vamos dar até o exemplo da máquina Nespresso que aconteceu lá em casa. É uma coisa que eu acredito que a maioria das pessoas não façam. Mas desculpa te cortar, mas só para também dar um exemplo prático aqui. Imagina, quebraram 3 máquinas de café na minha casa. Nesse meio tempo, 3 pessoas falaram assim para mim: Lari, faz a assinatura da Nespresso. Você paga lá um valor, a máquina sai de graça e você fica pagando mensal durante um ano e coloca aquilo ali, aquele valor em cápsula
chega para você, só que eu compro cápsula marca branca do Continente. Então é um cálculo básico de quanto vai me custar uma máquina que não seja Nespresso, com o valor que eu vou vender as outras que estão avariadas, mas que valem dinheiro, quanto eu gasto por mês de cápsula no Continente, não vale a pena a assinatura Nespresso, entende? E é A não ser isso. que eu tivesse o desejo de ter uma máquina Nespresso. E aí é um luxo, né, que eu me daria por ter aquilo. Mas entende, são coisas básicas que, amiga, eu te garanto, Alê, garanto muito que 99% das pessoas não fazem. Não fazem, sabe por quê? Pelo desejo de estar igual a todo mundo, o efeito manada. O efeito manada, ele é muito perigoso. Porque seu amigo tem, aí você viu, a pessoa falou com uma, falou com você, duas falou, três falou, você poderia ter ido no efeito manada. Ou seja, que E no é isso. pertencimento, né? Que é o Tipo, todo mundo pertencimento, tem, eu quero. tá todo mundo ali com uma Nespresso. Você poderia ter tido uma Nespresso também, só que você fez conta do que você vai economizar. Por isso é importante um checklist. As pessoas fazerem um checklist, principalmente família. Quem vive sozinha é mais fácil, que eu uso um cartão só. Mas para família, que compra em 2, 3 cartões, que vai o marido, que outra hora vai o filho, outra hora vai a esposa. Gente, senta, faça um checklist, vê quais são todos os custos, que vocês vão ver que tem coisas que podem ser eliminadas, né? ou que você pode trocar por de marca, ou que você pode diminuir aquele custo. Depois, para quem tem dívida, esse recado. Faça a conta exatamente, pede para o seu gerente, pede para o gestor da conta onde você tem a dívida, para levantar exatamente quanto você está pagando de juros. Os juros é o grande roubador do seu potencial dinheiro do futuro. Então, uma dica para vocês. E Alê, uma coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, em termos práticos, às vezes a pessoa tá ali do outro lado, não tem conhecimento e fala assim, mas ter um assessor financeiro é muito custoso, né? Vou ter mais um custo para ter um assessor meu, tipo, nossa, que chique, nem ganho tão bem assim, nem tenho tanto dinheiro. Como é que funciona o seu trabalho em termos práticos? Então, os assessores financeiros hoje, gente, vocês já está embutido em todos os custos de produtos que vocês vão adquirir. O que é produto, gente? É um CDB, um LCI, uma LCA, uma ação, tudo que vocês movimentam dentro do mercado financeiro já tem um custo. E esse custo que as distribuidoras fazem, né? Porque no caso são as corretoras, elas dividem com o assessor financeiro. Então, não tem custo nenhum extra para você ter um assessor financeiro. Então, é por isso a busca dessa ajuda. Como nos bancos, o seu gerente não tem custo nenhum você ter um gerente. Do mesmo jeito, isso como ter um assessor financeiro. E só para ter uma ideia de números, lá, né, nos Estados Unidos, mais de 60% das pessoas têm um assessor financeiro. No Brasil, isso não chega a 5%. Porque nós temos essa coisa que assessor financeiro é para quem tem muito dinheiro. Começa por aí. Segundo, nós não temos o hábito de poupar como os americanos. Os americanos têm hábito de poupar, investir, eles estão na bolsa de valores. O brasileiro está aprendendo que o mercado financeiro é para todos agora. E isso é uma pequena parcela da população. Porque, gente, vamos ser sinceros, não é fácil para todo mundo ler. Nem todo mundo gosta de ler economia, política, porque tudo isso interfere, saber como E é a que gente tá. não aprende isso na escola, educação financeira. Temos educação Quantos, financeira. eu tenho 39 anos. Quantos de nós, assim, na minha faixa etária, na nossa geração, assim, não tem ali dentro de casa, né? Pais que são hoje totalmente dependentes caso parem de trabalhar ou a aposentadoria não dá, ou não podem parar de trabalhar porque não banca o estilo de vida que eles têm hoje. Eu acho que a grande maioria. Gente, eu tenho isso. Gente, olha só, assessora financeira, eu não consigo ter uma conversa sobre investimento com meus pais. Eles não têm educação nenhuma para isso. Meus pais têm salário mínimo. Meu pai tem 65 anos e trabalha como garçom em 2 horários. Por quê? Porque ele tem um padrão de vida para manter e ele não pode abrir mão disso. É muito triste você. Uma vez eu ouvi isso de uma amiga também do mercado financeiro há uns anos. Ela falou assim pra mim: é muito triste você não ter a possibilidade de parar. Não é que você chegou, sei lá, nos seus 70 e precise parar. Por exemplo, minha mãe tem 70 e ela curte trabalhar, ela curte se manter ativa, mas ela não tem condições de parar de trabalhar. Porque ela não consegue bancar o estilo de vida dela. É muito triste você não ter a opção de parar se você quiser. Exatamente. E a pessoa, né, que se ela começa 20 anos atrás, 30 anos atrás, se lá atrás ela tivesse feito um aporte financeiro pequeno todos os meses, hoje ela teria essa condição de manter. Por isso é importante o planejamento financeiro. Então, quando você for procurar uma pessoa para te ajudar, peça um planejamento financeiro. Porque o planejamento financeiro vai fazer essa conta de quanto você tem que realmente ter
na sua conta, quando você estiver lá com 70, 80, para manter o seu padrão de vida que você tem hoje corrigido pela inflação. Tá? Claro. Porque tem porque não temos inflação, tudo sobe todos os anos, então tem que ter essa correção pela inflação. Isso é extremamente importante ter uma visão. Quando você pega o número de início, parece um número astronômico. Só que quando você desce ele degrau a degrau, eu te digo, quanto mais cedo começa, mais cedo vai se aposentar. Melhor. E qual... E fora que eu estou terminando com a aposentadoria, é o seguinte, gente. Na nossa idade, esquece a aposentadoria no Brasil. Nós temos um sistema previdenciário falido. Falido mesmo, que hoje já é rombo atrás de rombo. Se vocês forem olhar por que já está mudando as idades, é porque não tem condições hoje de manter. E vai cada dia pior, porque a juventude de hoje não quer trabalhar de carteira assinada, que é o que banca, é quem paga lá a carteira assinada. Se vocês querem empreender, ou seja, ou fazemos a nossa própria previdência, ou vamos passar fome na velhice, porque não terá dinheiro da Previdência. Exato. É urgente, né? É o chamado urgente, né? É urgente. E qual mensagem final você deixaria para aquela pessoa que, assim, nunca investiu, ganha dinheiro, gasta, às vezes até gasta mais do que tem? Senta. Coloca tudo no papel. Gente, não precisa de comprar aplicativo, não precisa fazer uma planilha astronômica, não precisa de nada disso. Primeira coisa, começa a colocar no papel ou no seu bloco de nota do telefone, onde você quiser colocar. Coloca tudo. Faz durante 3 meses, coloca tudo que você gasta, separado. Supermercado, bar, o cafezinho da rua, tá? Esse cafezinho tem que entrar, porque no final das contas, essa soma toda, você vai ter uma noção de exatamente aonde estão seus gastos. Sabe aquelas parcelas que tem no cartão de crédito 1, 2, 3? Vocês vão lá analisar tudo e ver quanto estão pagando de juros. Senão, você não paga o seu cartão de crédito todo, a fatura total, porque os juros são astronômicos. Levanta isso, veja tudo isso. Primeiro ponto, você tem dívida, quite a dívida. Faça um plano para quitar as dívidas o quanto antes. Depois, como eu falei para vocês, eu só pude passar por esse período de transição de uma forma tranquila, porque eu tinha financeiramente preparado para isso. Reserva de emergência também? Reserva de emergência. Tem que ter uma reserva de emergência para o básico, pelo menos 6 meses. Para quem não sabe o que é reserva de emergência, é o dinheiro, né, que você precisa para viver. Exatamente, se acontecer uma coisa do nada, você perdeu o emprego, a família, alguém ficou doente, precisou de fazer alguma coisa de muita urgência, você tem de 3 a 6 meses de dinheiro na conta, rendendo ali um DI, rendendo o dinheiro básico, dos juros básicos, né? Não vou ficar falando termo técnico aqui, juros básicos, para você poder utilizar nesse momento. Depois vem o plano 3, investir. Pensar a longo prazo. Investimento é pensamento a longo prazo. Gente, vamos sair dessa historinha de que eu vou ficar rico de hoje para amanhã. Ninguém fica. Porque o brasileiro ele é imediatista. Só se for herdeiro. Isso, né? Não, é pior que nem herdeiro. Sabe por quê? O herdeiro sabe que o avô trabalhou, o pai trabalhou, viu alguém trabalhando para construir. A não ser que você ganhe na Mega Sena. Se você não ganha na Mega Sena, ponto, não existe isso, gente. É assim, não existe a bola de cristal que vai pegar seu dinheiro e vai transformar ele e você vai ficar rico do dia para a noite. Então, vai pensar a longo prazo. Quanto eu quero ter na conta daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Se eu viver como meus avós estão vivendo, eu tenho ainda mais 50 anos de vida no mínimo. É muito tempo. Eu tenho que pensar e outra daqui coisa, 50 anos, nunca é quanto eu vou ter. tarde, né? Isso foi uma chave que eu virei também, que eu acho que é assim, durante muitos momentos da minha vida, trabalhando desde muito nova, morei nos Estados Unidos e tinha o câmbio a meu favor, né? Enviava muito dinheiro para o Brasil, investia no sentido de terrenos e tal. Que é o seguinte, eu penso assim hoje em dia, poxa, se naquela época eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu poderia ter muito mais hoje. Beleza, só que assim, né, gente? Vamos combinar. Isso não importa, isso já passou. Porém, isso não anula o fato de eu ter que começar hoje, agora, né? A pensar daqui pra frente. Então, se você também já passou por uma situação que estava melhor, hoje tá pior, e não aproveitou, né? Não tinha aquela consciência, tá tudo bem. Tá tudo bem. O negócio é começar hoje, porque o tempo tá correndo. Exatamente, porque assim, por mais que você poderia ter tido essa consciência 15 anos atrás e tá hoje, talvez, com muito dinheiro na conta, um exemplo que tinha trabalhado juros compostos, ok, isso não foi, mas você tem essa consciência hoje. Você tem mais um tempo de trabalho, de capacidade produtiva para conquistar isso. Eu acho que não podemos deixar chegar aos 70, aos 80, que a nossa capacidade produtiva cai muito. E nós queremos descansar, né, gente? Vamos pra praia tomar água de coco, pelo né, amor gente? de Deus, já quero ir Com agora, 70, com 39, 80. não quero Eu com 80 também. não, Eu quero socorro. Eu também quero ir cedo. Eu quero poder viajar o mundo mais tranquila, sem cumprir a agenda. Isso. Né? Business class.
E aí, então, assim, como a gente quer conquistar isso mais cedo, temos que começar mais cedo. Quanto antes começa, melhor. Mas, gente, a chave está, comece quando essa chavinha virar, quando você tiver a consciência. Porque tudo acontece na nossa vida para aquele momento que nós estamos prontos para tomar aquela decisão, uma decisão com sabedoria, uma decisão com paciência, porque Madura, né? madura, exatamente. Porque nós temos para olhar para o dinheiro como um bem, olhar para o dinheiro como uma coisa boa, porque temos ainda muitos tabus que dinheiro não é coisa boa, que dinheiro não traz felicidade, que se eu morrer amanhã... Olha, gente, meu avô está lá, 95 anos vivo. Imagina se eu começar com essa história que eu vou viver amanhã e não vai viver 95 também. Então, assim, nós não sabemos, Nós ninguém não sabe, ninguém sabemos. tem. Se alguém falar para vocês que tem essa bola de cristal aí, quando você vai morrer, desculpa, mas tá tudo errado. Então, assim, comece no momento que você tenha consciência do quão é importante pensar sobre isso. Não é que você vai deixar de viver hoje. Eu não deixo de viver hoje. A Lara não deixa de viver hoje. Não. Nós vivemos hoje, mas com a consciência que precisamos plantar para o futuro. A Lara muito mais, porque a Lara tem filho. No meu caso, eu faço uma conta, eu e meu marido, que nós vamos gastar o principal durante a nossa velhice. O que é o principal? O principal é o dinheiro que eu tenho lá investido, eu vou gastar o que ele me rende e parte dele que está lá investido, porque eu não tenho filho, eu não tenho herdeiro para ficar com esse dinheiro. Então, eu não vou deixar herança. Mas para quem tem filho... Se candidatem, gente. Eu já tô aqui candidata para ganhar herança. Mas para quem tem filho, não é assim a conta. Todo mundo que tem filho, ou dizer, 99,99%, tem alguns pais que dizem que não vai deixar nada para os filhos, mas 99,99% diz assim, o principal vai ficar para os meus filhos. Eu quero viver com o que me rende, mas o dinheiro que eu coloquei lá, ele vai ficar lá para os meus filhos. É uma herança. Então, assim, ainda tem isso. Quem tem filho, a conta é outra. Um outro ponto importante também para a gente trazer é a consciência feminina sobre investimentos, né? Fala um pouquinho sobre isso. Falo. Então, assim, nós mulheres temos tendência a não querer cuidar do dinheiro. É muito porque o dinheiro é uma visão muito masculina, é vista ainda como uma coisa de homens. Vocês podem ver quantas mulheres trabalham no mercado financeiro, são poucas. Geralmente é o homem que abraça isso, cuida dessa parte financeira, e muitas vezes as mulheres não têm essa consciência. E é extremamente importante ter essa consciência, o dinheiro ser conversado dentro da família. Ninguém sabe o dia da manhã. Se acontece alguma coisa com seu parceiro, você sabe quais são os bancos que ele tem conta? Você sabe a senha? Sabe como é onde está? A gente nunca se planeja para o pior. Só que é extremamente importante o casal. Não é que um só tomar conta, mas que converse sobre dinheiro. Quanto tem exatamente? Quanto tem? Onde estão as contas? Quais são as senhas? Outra coisa, tá? Até porque você não sabe da manhã, você não tem, alguém fica doente, fica hospitalizado. Quem vai cuidar desse dinheiro? Quem vai movimentar as contas? Quem vai pagar as despesas de casa? E um divórcio, imagina. Mulher muitas vezes deixa de ter esse entendimento porque ela foca muito, às vezes, na outra área, né? Que é a parte da maternidade, tudo. E delega isso, né, para o marido. E acaba que, num momento de divórcio, num momento... fica muito ferrada, né? Acontece muito. Porque aí tem a traição financeira. Que às vezes... Eita, esse termo é um termo forte, mas ele existe. Né? Porque às vezes como tá muito na mão de um e ela não sabe, esse dinheiro, ele tá lá em algum lugar. E na hora da partilha dos bens, como ela não sabe que tem esse dinheiro, e existe muito isso, mulheres, tá? Fiquem espertas com isso, porque assim... É mais fácil, vou dizer para vocês que é mais fácil, acalma o coração não ter que mexer com dinheiro, porque, né, o dia a dia isso pesa um pouquinho, dá trabalho, mas muitas das vezes as mulheres não sabem exatamente aonde está o dinheiro e quanto tem de verdade. Como acha que tem menos, aceita o menos e a outra pessoa fica numa condição muito mais favorável, mesmo num relacionamento que é partilhas total de bens e que não foi prejuizado, que não teve que buscar tudo. Então, assim, a mulher acaba aceitando menos por não conhecer. Sabe? Eu não gosto muito desse tema porque eu gosto mais de falar de casais trabalhando juntos, de casais conversando sobre finanças, porque isso ajuda, inclusive, a juntar mais dinheiro, porque muitas das vezes o casal,
um tá puxando uma corda pro lado, o outro pro outro. Um acha que tem mais dinheiro do que tem, então gasta mais. O outro gasta menos. Aí um acha que porque o outro gastou, eu vou gastar também. E começa aquela bola de neve. Em vez dos dois crescerem, os dois Juntos, se afundam. verdade. Entendeu? E mais, tá, gente? Já é uma pesquisa. Falta de dinheiro é um dos 3 itens que mais causa divórcio no mundo. Principalmente no Brasil, tá? É mais de 57%. Dos casais que se divorciam, fala que falta de dinheiro é um dos itens. Por quê? Porque o casal não trabalhou a construção, o pilar financeiro, como algo de crescimento junto. Muito pelo contrário. Ou um quer poupar e o outro tá só querendo gastar, ou cada um tá gastando por Ou um casou lado. com o outro só porque o outro era muito bem de vida e o outro perdeu tudo e já perde o amor Não, você também. quer ver? Peraí, porque às vezes não é que nem tinha, mas pela falta de conversa desde lá no namoro, e que isso tem que ser feito lá no namoro, lá que você começa a paquerar, descobre, vamos lá, qual é o seu planejamento de vida, quanto você ganha, quanto você quer ganhar, o que você quer fazer. Isso começa no namoro, porque começou lá no namoro, já achando que um ganha mais e não ganha, aí quando casa, chega na hora da expectativa, ganha menos do que pensava, do que imaginava, porque nunca tratou disso, vai ver, pô, mas na casa do meu pai me dava isso, meu pai me dava aquilo. E começa as comparações. E aí já começa as crises de relacionamento. Então, assim, gente, essa parte do divórcio eu vou deixar para vocês procurarem na internet, porque eu não gosto de tratar dele. Eu tenho 15 anos de casada e tudo que eu e meu marido construímos juntos. Então, eu gosto de falar do benefício que é o casal Trabalhar em conjunto. trazer esse tema para a mesa e discutir e fazer o planejamento junto e pensar a longo prazo. E aqui eu tenho uma dica. Leiam o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, de Gustavo Cebarsi. Esse livro foi o primeiro livro que eu li quando eu casei e ele me trouxe até aqui, 15 anos depois. Ai, olha, amei a entrevista. Vocês aí do outro lado, tenho certeza também que curtiram. Tem muita coisa pra gente falar. A Ale, ela quebra muitos tabus, desmistifica muita coisa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos dela. Hoje ela é a minha assessora financeira também, porque existe uma coisa que se chama confiança e credibilidade. Eu confio nela, conheço pessoalmente e indico, porque mais do que conhecimento técnico, eu acho que quando a gente também contrata alguém e delega essa parte, a gente precisa confiar na pessoa. Então, quero agradecer aqui o seu tempo e esse muito conhecimento obrigada. todo, ter partilhado tudo isso é ótimo. A gente poderia ficar aqui 3 horas, Tem né? muito assunto, gente. Eu amo Muito. falar de dinheiro, então. Não Ai, é eu tabu. também adoro. Não é tabu para mim. Exatamente. Obrigada, volte sempre. Obrigado, Lari. Obrigado pelo convite. Espero que vocês gostem e vamos falar por aí pelas redes sociais. A Lari vai deixar meus contatos e é um tema que eu adoro falar, então podem me chamar que eu não tenho tabu nenhum de falar sobre dinheiro. Então tá, a gente se vê no próximo episódio. Beijo.